Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai bater um papo sobre gestão de processos, que é sim um assunto relevante em concurso do Sebrasp. Então a gente vai ter uma abordagem mais ampla, vai entender como essa banca organizadora gosta de cobrar esse conteúdo. Espero então que você esteja animado para mais essa aula. E para começar esse nosso bate-papo, claro, vamos começar com um conceito, né? Como podemos definir processos? Segundo o CIBOC, processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados. Então, a primeira expressão que eu quero que você tenha atenção aqui é essa de agregação de atividades. O que é uma agregação de atividades? Agregação de atividades nada mais é do que uma sequência de atividades, em que cada atividade agrega valor em relação à sua antecessora. Então, agregação de atividades, sequência de atividades em que eu vou agregando valor. Show de bola? Outra expressão que eu quero que você tenha atenção nesse conceito é que processo vai gerar um ou mais resultados. Então, dentro da estrutura do processo, nós vamos ter sempre essa lógica. Eu tenho insumos sendo processados, passando por uma agregação de atividades para gerar resultados, tá bom? Essa é a lógica do conceito do CIBOC. O professor Maximiano conceitua de maneira muito parecida. Olha aqui comigo, ó. Processo é um conjunto ou sequência de atividades interligadas com começo, meio e fim. Por meio de processos, os sistemas transformam insumos em resultados. Então perceba, né? É essencialmente a mesma coisa. A sequência de atividades que vai transformar insumos em resultados, tá bom? Uma questão muito clássica do Sebrasp e de todas as bancas organizadoras é justamente pegar esse conceito de processo e misturar com o conceito de projeto. Jamais confunda as coisas. Projeto tem duas características muito próprias, tá? Quais sejam? É um esforço temporário e vai gerar um resultado único. Então, para você nunca mais confundir, vem aqui comigo, ó, projeto, esforço temporário empreendido para criar um resultado, né, um produto, serviço único. Então, o projeto tem duas características muito próprias, muito peculiares, que diferenciam do processo. Projeto é um esforço temporário. O que isso quer dizer? Que o projeto ele vai ter uma data para começar e uma data para acabar. Ele não vai ficar sendo executado rotineiramente dentro da organização. Processo, por sua vez, ele vai o tempo todo ser executado, tá bom? Então essa é uma diferença já. Projeto é um esforço temporário, ou seja, tem uma data mais ou menos para começar e uma data para acabar. Processo, por sua vez, são atividades contínuas, atividades que fazem parte do dia a dia da organização. Essa é a primeira diferença. De maneira um pouco mais prática, Marcelo, imagine uma sorveteria. Sempre um sorvete a história, né? Então imagine uma sorveteria. O que seria um projeto para uma sorveteria? Seria um esforço temporário, algo que não faz parte ali do dia a dia da organização. É o caso, por exemplo, de uma reforma na fachada da sorveteria. Exemplo de projeto. Não faz parte do dia a dia, não faz parte da rotina de uma sorveteria fazer a obra, né? Então, uma reforma ali da fachada da sorveteria é um exemplo de projeto. A implantação de um sistema de tecnologia da informação novo lá na sorveteria, exemplo de projeto também, tá? Produção de sorvete. Produção de sorvete para uma sorveteria é uma atividade de rotina, é o tempo todo, não tem data para acabar, né? Vai sendo realizado continuamente. Então aí é um processo. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, projeto vai gerar um resultado único. O que quer dizer resultado único ou resultado exclusivo? O que quer dizer unicidade e exclusividade dentro desse contexto? Projeto vai gerar um resultado que não faz parte do dia a dia, algo atípico ali dentro da realidade da organização. Então, a fachada não é uma nova fachada, não é algo comum para uma sorveteria.
né? Então, a implantação de um novo sistema também não é algo da rotina, não é algo comum, né? Então, gera-se em um projeto um resultado exclusivo, um resultado único, um resultado que também não faz parte da rotina. Processo, por sua vez, vai gerar um resultado comum, algo que sempre é esperado. A exemplo de um sorvete dentro de uma sorveteria, né? O resultado do processo de produção de sorvete para uma sorveteria é justamente um sorvete, né? E isso faz parte da rotina da organização. Então são essas duas características que você tem que ter em mente para diferenciar projeto de processo. Vamos ver como isso já foi cobrado em provas? Vem aqui comigo com essa questão que diz o seguinte, ó: a gestão de projetos, ela é voltada ao planejamento, ao acompanhamento e ao controle de atividades contínuas da organização. Gente, atividades contínuas. Opa, atividades contínuas não é projeto. Você sabe, projeto é um esforço temporário. Se, na verdade, ele está falando de atividades contínuas, ele está falando de processo. Perfeito? Então, gabarito, portanto, errado. Então, sempre tenha isso em mente. Processo é algo que faz parte do dia a dia da organização, da rotina da organização. Projeto não. Projeto é uma situação aí, é um esforço temporário para gerar um resultado único, um resultado exclusivo. Entendemos o conceito, agora vamos falar um pouco sobre a estrutura do processo. E aí você vai lembrar do conceito que a gente viu lá do Maximiano. O Maximiano já fala sobre a estrutura de processo. Ele diz que processo é o quê? Você transformar insumos em resultados. Então todo o processo vai observar essa estrutura. Você vai ter insumos sendo processados por meio de técnicas, por meio de máquinas, por meio de equipamentos em resultados, tá bom? Então, processo tem essa estrutura aqui. Você tem de um lado insumos que por meio de máquinas e equipamentos vão sendo transformados, vão passando pelaquela agregação de valor, perfeito? Para gerar produtos, para gerar saídas. Tranquilo? Então, o que é um insumo para o processo de produção de sorvete da nossa sorveteria? O que seria o insumo? Seria os ingredientes da produção do sorvete. Seria o leite, as frutas, a gordura, o açúcar. Perfeito? E aí, o que você vai fazer com esses ingredientes? Com esses insumos? Você vai fazer uma agregação de atividades, ou seja, uma sequência de atividades. Você vai pegar o açúcar, pegar essas frutas, vai bater, botar na máquina, né? Vai processar esses insumos para gerar o quê? O resultado desse processo, que vai ser justamente o seu sorvete, tá bom? Então, saiba que todo o processo ele vai observar essa estrutura: insumos, processamento e saídas. Entendemos conceito, entendemos estrutura de processo. Que mais você tem que saber? Você tem que conhecer os tipos de processo segundo o CBOC. E aí o CBOC nos diz que temos 3 tipos de processo: processos primários, processos secundários, também chamados de processo de suporte, e processos de gestão ou processos de gerenciamento. Vamos entender cada um desses tipos de processo. Quando eu falo em processo primário, nós temos os processos que entregam valor diretamente ao cliente. Os processos primários são aqueles que de fato, né, aproximam a organização de alcançar sua missão, sua razão de existir. Então, quando a gente olha para a missão de uma organização, a gente vai ver que aquela missão ela se consubstancia, ela se torna mais próxima por meio dos processos primários da organização. Então, são de fato aqueles processos prioritários para a organização. São aqueles processos que vão entregar valor diretamente para o cliente. E essa expressão chave, tá, gente? Marcelo, como eu identifico um processo primário? São os processos que entregam valor diretamente ao cliente, tá bom? Então, e o que são os processos secundários, né? Os processos de suporte? São processos que não são capazes de entregar valor diretamente para o cliente. São processos que apoiam a execução de outros processos. A aquisição de material de expediente, por exemplo, né? Não vai entregar valor diretamente para o seu cliente, né? Na nossa sorveteria, a aquisição de material de expediente é um processo secundário, é um processo menos relevante. Por quê? É um processo útil, claro, para a organização, né? Para abastecer aí
o escritório da nossa sorveteria é um processo importante, mas não entrega valor diretamente para o cliente. Não é tão relevante quanto o processo de produção de sorvete, por exemplo, que esse sim seria um processo primário. Perfeito? Então, processos de suporte, processos de apoio, são esses processos que não entregam valor diretamente ao cliente. E aí temos também os processos de gestão, os processos de gerenciamento, que são os processos utilizados para fazer a gestão do negócio, fazer o planejamento, organização, direção e controle do negócio. Né? Quando a gente organiza, faz o planejamento estratégico da nossa sorveteria, né? Estabelece um processo para fazer o nosso planejamento estratégico. É um processo de gestão, processo de gerenciamento. Quando a gente estabelece ali políticas e um processo organizado para fazer seleção e treinamento de pessoal, é um exemplo de processo de gestão. Quando a gente estabelece rotinas ali para um processo para moldar a nossa estrutura organizacional, de novo, um processo de gestão, tá bom? Então é assim que a gente consegue classificar os processos segundo o CBOC. Vem aqui comigo só para a gente consolidar essa ideia. Ó. Processos primários, eles agregam valor diretamente ao cliente, são processos tipicamente interfuncionais, ponta a ponta, né? Processos de suporte, existe para prover suporte a processos primários, mas também pode prover suporte a outros processos de suporte ou processos de gerenciamento. Aqui, ó, presta atenção, a diferença principal entre os processos primários e os de suporte é que os processos de suporte entregam valor para outros processos e não diretamente para os clientes. Então, processos de suporte eles ajudam a execução de outros processos e não os processos primários, tá bom? Ou seja, eles não entregam valor diretamente ao cliente. Como assim, Marcelo? Um processo de suporte, processos de treinamento, você executar efetivamente ali um treinamento. Isso vai ajudar, né, os seus empregados a fazerem um melhor atendimento para o cliente, mas o treinamento em si, ele não é capaz de entregar valor diretamente para o cliente. Então, um processo de suporte, né, vai ajudar outros processos, né? Se você fizer um treinamento de produção de sorvete, o que vai acontecer? Você vai ajudar um processo primário, o processo de produção de sorvete, a ficar melhor. Mas o treinamento em si é um processo de suporte, ele está entregando valor a outro processo. Essa é a característica, né? O processo de suporte ele entrega valor a outro processo, tá bom? E os processos de gestão a gente já falou, tem um propósito de medir, monitorar, controlar as atividades e administrar o presente e o futuro do negócio. Processo de gerenciamento, assim como os processos de suporte, não agregam valor diretamente para os clientes, mas são necessários para que a organização opere de acordo com seus objetivos e metas de desempenho. Né? Então, ao você formular e você consolidar um relatório financeiro da sua sorveteria, da sua empresa, né? Poxa, isso não entrega valor diretamente para o cliente, mas é relevante, né? Para você, gestor, minha sorveteria está dando lucro, está dando prejuízo, eu estou me aproximando dos objetivos, não estou? Isso é relevante, claro, mas é um processo de gestão. Né, não entrega valor diretamente para o cliente. Então, em essência, o que eu quero que você saiba, ó, processo primário, também chamado de processo núcleo, presta atenção, tá, gente? Processo núcleo ou processo primário, aceite como sinônimo. Já apareceu essa expressão, processo núcleo, uma prova do Sebrasp. Eles entregam valor ao cliente. Processo secundário, apoio à execução dos processos primários, né? Ou mesmo processo de gestão, tá? Pode ser que um processo secundário ele apoie a execução de um processo de gestão. E os processos de gestão, eles medem, monitoram e controlam as atividades de negócio. Tranquilinho? Então, simbora, vamos ver como isso já foi cobrado em provas. Olha essa questão aqui. O processo de aquisição de material de escritório é um exemplo de processo primário da organização, gente. Processo de aquisição de escritório é um processo primário? Não, né, gente? Não entrega valor diretamente ao cliente. Então, aqui seria um processo secundário, um processo de apoio e não processo primário, gabarito, portanto, errado. Próxima questão. Na classificação por tipo, os processos críticos são aqueles que objetivam superar situações emergenciais e caóticas que surgem na organização. Gente, processo crítico é para superar situações emergenciais? Questão interessante, né? Não, tá, gente? Não é. Processo crítico são aqueles processos mais relevantes, eles são críticos, eles são
muito importante para os objetivos organizacionais, tá bom? Então, não tem nada a ver com situação de emergência, né? Situação de emergência você vai tratar dentro de um planejamento que a gente chama de plano de contingência. Né? Então, você se preparar para situações atípicas, situações que fogem da rotina da organização, por exemplo, o que fazer caso o sistema de gestão caia, né? O que fazer caso tenha um incêndio, o que fazer caso tenha um desastre, tenha um desabamento da nossa organização. É nesse tipo de circunstância, né, que você vai utilizar aquilo que você estabeleceu no seu plano de contingência, plano de crises, tá? Não tem nada a ver com processo crítico. Essa expressão processo crítico é para se referir aos processos mais relevantes, aqueles processos que geram maior impacto dentro da organização. Essa expressão processo crítico ela é utilizada na doutrina, tá? A gente não tem essa expressão no CBOC. Mas saiba que processo crítico é um processo muito relevante, não tem nada a ver com essa história de processos para superar situações emergenciais, gabarito, portanto, errado. Próxima questão. Nos processos primários, também denominados de processos de núcleo, representam as atividades essenciais que a organização desempenha para cumprir a sua missão. Gente, falamos sobre isso, né? Os processos primários, primeiro, eles são também denominados de processo de núcleo, você pode aceitar como sinônimo, e segundo, os processos primários são aqueles que têm uma maior vinculação com a missão organizacional, são os processos que vão consubstanciar o alcance da missão, vão explicar por que a organização existe, né? Então, se a gente olha para uma escola, uma missão de uma escola, cada escola vai descrever de uma maneira, mas essencialmente vai ser o quê? Formar bons alunos, entregar uma educação de qualidade. É para isso que uma escola existe, né? Formar pessoas, educar pessoas. Perfeito. O que vai ser um processo primário? Vai ser algum processo que vai estar associado justamente a essa missão. Vai ser o processo de formulação das aulas de uma escola, né? O planejamento das aulas. Por quê? Já entregar valor diretamente ao cliente, que nesse caso vai ser o aluno. Tranquilo? Vai ser a execução da aula em si. É um processo primário, você está entregando valor ao aluno. Perceba que os processos primários são aqueles que têm maior vinculação com a missão. Né? A escola ela existe para quê? De novo, formar pessoas, né? Formar pessoas para fornecer uma educação de qualidade. Perceba que uma escola, por exemplo, um processo secundário, aquisição de expediente, material de expediente para a escola, não tem conexão com a missão institucional. Então, realmente, os processos primários, eles que têm essa associação com a missão organizacional. Então, isso aqui está correto, né? Gabarito certo. Entendemos já conceito de processo, entendemos estrutura dos processos, entendemos também os tipos de processo segundo o CBOC. O que mais que a gente tem que saber, gente? Temos que entender também a hierarquia, os níveis de um processo. E o que é um nível de um processo? Gente, é basicamente você organizar em que nível de detalhamento do trabalho você quer atuar. Tá? A gente consegue organizar uma atividade, a gente consegue organizar o trabalho em nível de tarefa, que é o mais específico, ou um nível de macroprocesso. A gente vê isso dentro das organizações. Eu vou te exemplificar isso a partir da minha experiência profissional. Lá na controladoria, a gente tem como identificar claramente, né, o que é macroprocesso, o que é processo, o que é subprocesso, e aí vai ficar mais fácil entender isso. Então, é basicamente você descrever com maior ou menor nível de detalhamento um trabalho, tá bom? Em macroprocesso, lá na organização que eu trabalho, na controladoria, nós temos 4 macroprocessos. Nós temos os macroprocessos de auditoria, corregedoria, ouvidoria e sistema de apoio ao controle interno. Então, são esses os 4 macroprocessos. Aí eu vou pegar aqui o macroprocesso de auditoria. Então, macroprocesso tem auditoria. Dentro da auditoria, nós temos 2 processos principais. Tá? Nós temos a consultoria. Então, consultoria é um tipo de auditoria. E nós temos também a avaliação. Então, dentro de um macroprocesso, você vai ter diferentes processos, perfeito? E aí você pode detalhar esses processos em subprocessos. Então, dentro da avaliação, por exemplo, você vai ter o subprocesso de planejamento da avaliação.
você vai ter o subprocesso de execução da avaliação e você vai ter o subprocesso também de comunicação dos resultados da avaliação. Comunicação. Dentro do subprocesso, você pode detalhar mais ainda. Você dentro do subprocesso de planejamento, eu vou ter a atividade de elaboração, por exemplo, da matriz de planejamento. Matriz de planejamento. É uma atividade que eu faço no subprocesso de planejamento. Eu vou ter a atividade de elaborar matriz de riscos e controles. Perfeito? E dentro da atividade você consegue detalhar ainda mais. Para formular a matriz de planejamento, por exemplo, uma tarefa é você elaborar questões de auditoria. Então perceba, gente, eu consigo dar a mesma informação em níveis completamente diferentes. O que a controladoria faz? Em nível de macroprocesso, ela faz auditoria, corregedoria, ouvidoria e sistema de apoio ao controle interno. Né? Em nível de macroprocesso, é o nível mais amplo. Em nível de tarefa, é bem específicozinho. Para eu fazer o processo de auditoria, né, fazer o processo de avaliação, uma tarefa que eu tenho que fazer é elaborar as questões de auditoria. Essa tarefa ela está associada à atividade de construir uma matriz de planejamento que integra o subprocesso de planejamento da avaliação, que é um subprocesso do processo de avaliação, que integra o macroprocesso de auditoria. Então perceba, né? Quando a gente vai utilizar isso, Marcelo, níveis de um processo, quando você estiver construindo o seu fluxograma, em que nível de detalhe você quer fazer seu fluxograma? Você quer fazer em nível de macroprocesso? Em nível de processo? Em nível de subprocesso, atividade ou tarefa? Né? Então é para entender como as coisas estão conectadas que a gente utiliza esse framework, tá bom? Então ele ajuda muito a gente a pensar na hora de formular o nosso fluxograma, né? O que é o fluxograma? É a representação gráfica das etapas de um processo, tá? Normalmente, o que é mais usual? As organizações, elas elaboram sua cadeia de valor em nível de macroprocesso e aí o fluxograma ele costuma vir em nível de atividade, tá bom? Então só para a gente conceituar cada um desses pontos, desses níveis, vem aqui comigo à luz do CBOC, ó. Macroprocesso é a visão mais geral, geralmente envolve mais uma função em um processo da empresa. Então, é o nível mais amplo, né? É a forma mais sintética de você dar a informação sobre o trabalho da empresa. Processo é o conjunto racionalmente sequenciado de atividades interrelacionadas. Quando a gente faz fluxograma, normalmente a gente bota em nível de processo, tá bom? Inclusive lá na CGE, o nosso fluxograma é feito. Tem um fluxograma de consultoria, né? Tem um fluxograma de consultoria e tem um fluxograma de avaliação. Então, na maioria das vezes, o fluxograma ele acaba sendo feito em nível de processo, porque se você faz em nível de tarefa, vai ficando muito extenso, né? O fluxograma fica muito grande. E se você faz macro processo, fica genérico demais. Então, né, é para isso que a gente utiliza os níveis, né? Subprocesso, o que é subprocesso? Decomposição de um processo por afinidade, objetivo ou resultado. Demonstra os fluxos de atividades e de tarefas necessários para realizar cada um dos processos, né? Então, é uma decomposição de um processo. Atividade, conjunto de tarefas a serem realizadas por uma unidade ou indivíduo com o objetivo de produzir um resultado em particular. Podem ser classificadas em principais, secundárias e transversais. E tarefa, maior nível de detalhamento, parte específica de uma atividade. Já tutoriais, né, quando você vai fazer um tutorial, um manual de alguma coisa, como eu resolvo questões no Tec Concursos, né? Aí, para esses exemplos de tutoriais que você quer mostrar ponto a ponto, né? Explicar como fazer uma atividade específica, aí normalmente nesses tutoriais você faz em nível de tarefa, né? Acesse o site www.tecconcurso.com.br, aí clique no botão de login,
escreva o seu e-mail, né? Então a gente vai... É interessante você entender os níveis para você conseguir fazer essa conexão. Se porventura, né, como servidor público, quando você for aprovado, precisar fazer um fluxograma, precisar fazer um tutorial, pensar dessa forma estruturada, né, para você formular um bom fluxograma, para você formular um bom tutorial. Beleza? O que é importante saber além disso, além dos níveis de um processo? É você saber a diferença, né, da gestão funcional da gestão por processo, né? Como é que surgiu a gestão por processo e como ela se diferencia da gestão funcional. Seguinte, gente, a gestão por processo ela surgiu em decorrência da incapacidade da gestão funcional ter uma visão orientada para o cliente. O que começa a acontecer quando você tem uma gestão funcional, uma departamentalização funcional muito clássica ali, departamento de produção, departamento de marketing, departamento de gestão de pessoas. O que a doutrina nos diz, né? A doutrina nos diz que esse tipo de departamentalização, essa gestão muito baseada em funções, ela gera silos organizacionais. Ou seja, as pessoas que trabalham em cada departamento, elas começam a enxergar a realidade a partir exclusivamente do seu próprio departamento. E aí, o que acontece? As pessoas começam a achar que seu departamento é mais importante que os demais, né? Começa a se preocupar com as demandas do próprio departamento, né? E tem uma pouca orientação para o cliente, tá bom? Então a gestão por processos foi uma iniciativa da administração para estimular que os empregados, que as pessoas que atuam na organização voltassem-se para o cliente, pensassem assim, olha, o que tu passa aqui no teu departamento não é o mais importante. O mais importante é a gente ser capaz de entregar valor para o cliente. E com isso a gente tem que trabalhar em conjunto. Os departamentos não podem ter essa visão de silos, essas visões individualizadas, cada um olhando para o seu umbigo. Os departamentos têm que atuar em conjunto, ter uma visão, e aí que a gente chama, né, visão ponta a ponta, uma visão interfuncional, uma visão orientada para o cliente. Então, é muito comum você explicar, né, os problemas da gestão funcional por meio desses esquemas. Você tem aqui os departamentos, cada um olhando muito para si, né, tendo uma visão muito intradepartamental, olhando para o seu próprio umbigo. E aí o objetivo da gestão por processos é acabar com essa visão verticalizada e instituir uma visão mais interfuncional, mais ponta a ponta, de orientação para o cliente. Tá bom? E aí você começa a organizar as atividades da sua empresa não mais por funções, né? Você prioriza organizar as atividades da sua empresa por processo para que as pessoas comecem a trabalhar de maneira mais coletiva, né? Comecem a trabalhar em equipe e tendo um resultado esperado em comum, né? Que é entregar valor para o cliente, tá bom? Então é aí que surge, né, o conceito de gestão por processo. Gerenciar por processos compreende uma visão mais ampla, posicionando os processos como a pedra angular da estruturação organizacional. Embora a estruturação funcional continue válida, pois a especialização leva à produtividade, a geração de valor passa a ser gerenciada horizontalmente, em uma visão notadamente interfuncional, ponta a ponta. Então, o que ele quer dizer gerenciada horizontalmente? Gerenciada por processos. Você começa a enxergar as tarefas independentemente da função, né, do departamento em que seria realizada. Você faz as pessoas trabalharem em conjunto por meio da organização do trabalho. O trabalho passa a ser organizado por etapas do processo. Como nesse esquema aqui, ó, você organiza o trabalho para que cada etapa, cada departamento, né, faça uma tarefa ali que agregue valor diretamente para o cliente. Aqui é um exemplo de uma indústria de carros, né? Você tem a montagem do chassi, e aí você tem uma montagem do motor, e aí depois das portas, das rodas, dentro de uma lógica de produção, tá bom? Então, é uma forma de você organizar. O que o Sebrasp gosta de cobrar nesse ponto, tá, gente? Ele gosta de cobrar justamente as diferenças entre gestão funcional e gestão por processo. E aí tem essa tabela grandona aqui, né,
comparando em cada aspecto a alocação de pessoas, operacional, cadeia de comando, capacitação de indivíduos, né? A gestão funcional e a gestão por processo. Eu não vou ler essa tabela com você, mas eu recomendo que você leia, né? Porque ficar lendo slide eu acho que não agrega valor para você, tá? Mas leia essa tabela, pausa o vídeo agora, leia essa tabela e vem aqui comigo entender a essência, a diferença essencial entre gestão funcional e gestão por processo. Gente, a gestão funcional, ela enfatiza muito a especialização. Então você vai ter ali uma preocupação dos gestores, ali, dos supervisores, os gerentes de cada departamento, em fiscalizar muito bem as tarefas, se a tarefa foi feita de maneira técnica correta, né? Então tem uma supervisão maior da execução das tarefas, então tem um apego maior à hierarquia, tem uma supervisão mais rígida das tarefas e tem essa ênfase na especialização. Então, gestão funcional, as características, né, de maneira detalhada estão aí na tabela, mas a essência é muito essa. Gestão funcional é muito hierarquia, muito supervisão exagerada de tarefas, um apego muito forte à hierarquia, né? Então, é essa a ideia. Gestão por processos, por sua vez, a essência dela é mais trabalho em equipe, mais orientação para resultado, mais orientação para o cliente, né? Visão ponta a ponta. Então, são essas as essências da gestão por processo. É você estimular as pessoas a trabalharem em conjunto e ter um foco no resultado do processo e não de cada tarefa de maneira isolada, tá bom? E aí, com isso em mente, vamos resolver. Tem várias questões aqui do Sebrasp que cobram esse ponto. Vem aqui comigo. Na gestão por processos, em vez de uma visão verticalizada, prevalece uma visão sistêmica focada nos usuários do serviço. E aí eu te pergunto, está certo ou está errado? Gente, vimos, né? Vimos que foi justamente assim que surgiu a gestão de processos, né? Foi tendo essa visão focada no cliente, focada nos usuários do serviço, em vez dessa visão verticalizada, essa visão aí funcional, essa visão mais míope da organização. Então, gabarito certo. Vamos para a próxima. Na gestão por processos, a avaliação de desempenho é orientada aos resultados do processo de negócio. É isso, né, gente? Enquanto a gestão funcional, ela enfatiza muito tarefas, ela enfatiza muito a especialização, na gestão por processos, a orientação é para o resultado do processo. Isso aqui está lá na tabelinha, gabarito certo. Mais uma questão. Na gestão por processos, as tarefas são realizadas sob rígida supervisão hierárquica. Gente, história de supervisão hierárquica, você controlar muito as tarefas. Isso não é gestão por processos, isso é gestão funcional. Funcional. Tá lá na tabelinha também, né? Então, esse foco em hierarquia, em tarefas, é gestão funcional, tá? Gestão por processo, orientação para resultados dos processos. Então, gabarito errado. Próxima questão. Na gestão por processos, a natureza do trabalho é repetitiva e tem escopo reduzido. Não, gente. Na gestão por processos, você tem uma visão ponto a ponto. Então, não faz sentido você falar em escopo reduzido. O que é escopo reduzido? É um escopo específico, né? Pontual. Escopo reduzido é muito próprio da gestão funcional. Por quê? Gestão funcional, ela enfatiza a especialização. E o que é especialização? É você ter uma pequena variedade da tarefa que você faz. O que é um indivíduo especializado? Ele é muito bom em fazer algo específico, algo pontual, né? Então, a gestão funcional, ela vai trabalhar com escopo reduzido para quê? Para estimular a especialização dos seus trabalhadores. A gestão por processos, ela abre mão dessa especialização em prol de você ter empregados com uma visão mais generalista, uma visão mais ponta a ponta, uma visão mais orientada para resultado. Então, são abordagens diferentes, mas o fato é que escopo reduzido está associado à gestão funcional e não à gestão por processos, por isso, gabarito errado, né? Mais uma questão. Na gestão por processos, o estabelecimento de metas atreladas aos processos de negócio tende a robustecer a comunicação e a transparência nas unidades organizacionais e a propiciar um clima de colaboração mútua, né? Gente, é essa a ideia, né? Você
estabelece metas em relação aos resultados do processo. Para quê? Para você estimular que as pessoas trabalhem de maneira mais coletiva, né? Trabalhem em equipe. Então, tá lá na tabelinha também, mas a gestão por processo, como a gente falou, a essência da gestão por processo é estimular o trabalho em equipe, é estimular a cooperação interdepartamental, né? As pessoas terem um olhar muito mais para o cliente e não para suas atividades específicas, tá bom? Então, gabarito certo, né? Mais uma questão: as organizações, uma vez voltada à gestão por processos, passam a se conhecer melhor e a identificar com mais propriedade as necessidades de seus clientes. Nesse contexto, assinale a opção correta no que diz respeito à gestão por processos em uma organização. Alternativa A. A avaliação de desempenho deve estar centrada no desempenho individual de cada colaborador. Gente, isso não faz sentido em gestão por processo. Você quer o quê? Resultado. Você quer resultado do processo e não do indivíduo em particular. Então, isso aqui está errado, né? B. A organização do trabalho deve ocorrer mediante procedimentos de áreas funcionais. Não, como é que você organiza o trabalho? Você organiza por processos, né? Por processos. Você estrutura o trabalho ponta a ponta e não por especialidade, por áreas funcionais. C. É desejável que as equipes de processo envolvam diferentes perfis e habilidades. Aí está correto, você quer estimular esse trabalho em equipe, né? Então, o ideal é que você tenha equipes aí formadas com perfis diferentes. D. As tarefas devem ser executadas sob rígida supervisão hierárquica. Ó, essa história de rígida supervisão hierárquica é muito própria da gestão funcional. Então, gabarito é mesmo a alternativa C de casa. Gabarito alternativa C de casa. E assim, gente, vencemos o primeiro bloco da nossa aula, né? Nesse momento, não quero que você saia do jeito que entrou. O que você tem que sair sabendo daqui? Primeiro, descrever o conceito de processo, descrever a estrutura do processo, insumos, processamento, resultado, descrever os tipos de processo, quais são eles? Processos primários, processos secundários e processos de gestão. Tem que lembrar disso. Descrever a hierarquia de um processo, os níveis de processo, lembra lá, macroprocesso, processo, subprocesso, atividades e tarefas, tem que lembrar da hierarquia, e apontar diferenças entre gestão funcional e gestão de processos, né? Vou botar até uma caveira aqui, isso aqui é uma caveira, né? Para chamar a sua atenção, reforçando que o Sebrasp gosta de cobrar essas diferenças, né? Teve uma aluna que perguntou essa vez: professor, por que você desenha um porquinho na aula, né? Não é um porquinho, tá, gente? É uma caveira. É uma caveira para chamar a sua atenção aqui, que esse ponto é muito cobrado pelo Sebrasp. Então, pausa o vídeo aí, vê se você domina isso, e se tiver tudo certinho, tudo show de bola, te espero então no próximo bloco para a gente continuar estudando gestão de processos.